Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Excel. Meu nome é Karine Lago e hoje você vai aprender sobre a Lambda, uma nova função capaz de criar funções personalizadas. É isso mesmo, sem VBA, sem JavaScript, você vai poder colocar fórmulas gigantes dentro de uma função e chamar apenas um nome e colocar os seus argumentos. Vamos aqui para o Excel para logo começar. A Lambda ela tem alguns argumentos. Primeiro, nós temos o parâmetro 1 e eu posso ou não informar o parâmetro 2, 3, 4 até 253 parâmetros. E posteriormente eu tenho que colocar um cálculo que vai utilizar esses parâmetros para executar algum tipo de fórmula. Eu vou fazer um exemplo simples aqui na direita, eu vou colocar igual, depois chamar a lambda e abrir o parênteses. Primeiro ele me pede um parâmetro ou um cálculo. Eu vou colocar um parâmetro, vamos chamar a letra A. Essa letra é o que eu vou colocar dentro do cálculo. Vou pressionar ponto e vírgula, agora eu posso escrever ou um novo parâmetro ou um cálculo. Vamos logo para o cálculo. Vamos supor que eu queira fazer uma adição. Eu quero fazer A mais 20. Só isso. Vamos fechar o parênteses e pressionar Enter para ver o resultado. Deu hashtag calc exclamação. Isso porque a lambda ela não foi feita para ser utilizada dentro de uma célula. Na verdade, você tem que colocar dentro de um gerenciador de nomes e dar um nome para essa função, que vai ser personalizada. Só que nós podemos testar aqui dentro da célula do Excel, fazendo da seguinte forma. Eu vou abrir um parênteses depois desse parênteses final e vou colocar algum valor para A. Por exemplo, eu vou colocar o número 1, depois fechar parênteses. Parece que é estranho isso que nós estamos fazendo, mas vai dar certo. Eu estou simplesmente atribuindo o número 1 para A. E depois o cálculo será realizado considerando esse 1 que eu coloquei no final da fórmula. Vou pressionar Enter e olha o resultado, 21. Eu não escrevi 21 em nenhum lugar, quer dizer que o cálculo aqui está certinho. Vamos colocar outro aqui, vou colocar 123. Então 123 mais 20, 143. Apertei Enter, certinho. Agora, nós precisamos usar essa função de uma forma mais útil, né? Eu não vou simplesmente colocar esses argumentos aqui no final. Na verdade, vamos usar lá dentro do gerenciador de nomes. Então, eu vou selecionar a nossa função de lambda criada, Ctrl C. Agora, eu vou vir aqui em Fórmulas, depois Gerenciador de Nomes. É aqui que eu vou criar a função personalizada. Vou clicar em Novo. O nome dela vai ser o que eu vou chamar dentro da célula. Por exemplo, posso colocar Adição. Esse é o nome da minha função. E lá na caixa de baixo de refere-se a, eu vou simplesmente colar a função que nós criamos, lambda a, ponto e vírgula, a mais 20. Vou pressionar concluído e temos aqui uma adição de um nome. Vamos clicar no X e agora verificar se eu consigo chamar essa função. Vou colocar igual adição, olha ela aqui, clico, abro parênteses, vamos colocar um número qualquer, por exemplo, 3. Então, 3 mais 20, 23. Apertei Enter, temos o 23 lá. Sensacional. Vamos vir aqui para a aplicação, vou selecionar vários números aqui, vamos usar agora uma referência de célula. Vou colocar igual, adição, abrir parênteses e selecionar essa primeira, fechar o parênteses, pressionar Enter, 21, certinho. Vamos expandir para baixo. E caramba, tudo certo. Temos tudo calculado corretamente. Então eu acabei de fazer uma função personalizada. Agora vamos dar uma aplicação mais útil para ela. Na planilha de cálculos, eu quero calcular o IMC, que é o índice de massa corporal, que pode ser obtido por essa fórmula, o peso em quilos dividido pela altura elevada a 2, ou seja, altura vezes altura. Na esquerda eu tenho o Ronaldinho Fenômeno, a altura dele e o peso antigo, depois o Cristiano Ronaldo e posteriormente o Donald Trump. Eu também vou me colocar aqui nessa lista, ó, Karine Lago, a minha altura, eu sou bem baixinha, 1,61, e meu peso é 49 quilos. Agora vamos ver quem vai vencer no IMC. O cálculo padrão seria o seguinte, eu quero pegar o peso, depois dividir pela altura elevado, vou colocar um chapéuzinho aqui, a 2. Conseguimos o IMC do Ronaldinho, mas eu não quero ficar fazendo essa fórmula toda hora que eu for utilizar. Podemos criar uma função personalizada chamada IMC, e aí eu posso simplesmente chamá-la aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar toda essa expressão, Ctrl C, vou deletar o que nós colocamos, vamos lá no gerenciador de nomes, novo, agora vou chamar de IMC, e o cálculo será lambda, abrir parênteses, e eu preciso informar alguns de seus argumentos. Agora nós temos dois, eu preciso colocar tanto a altura quanto o peso. E eu vou usar essas palavras mesmo. Primeiro, eu vou colocar aqui o peso, posteriormente a altura. E agora mais um ponto e vírgula para colocarmos a função, que é essa daqui. A fórmula é D8 dividido por C8 elevado a 2. O D8 é o nosso peso, então vou simplesmente substituir por peso, aqui no C8 que nós fizemos anteriormente, é a altura elevada a 2 e vou fechar a nossa lambda.
Pronto, a nossa função está 100% certa. Vou pressionar OK e agora eu vou utilizar esse IMC. Igual a IMC, já apareceu ali, abro parênteses. O meu primeiro argumento é o peso, então vou selecionar o 115, depois o outro argumento é a altura. Não preciso fazer essa fórmula por completo, porque ela já está na programação que colocamos dentro do gerenciador de nomes. Ao pressionar Enter, temos o mesmo resultado de IMC anterior. Eu vou expandir essa fórmula para baixo e olha só o resultado. O Ronaldinho Fenômeno, nesse estágio que ele estava nessa época, se verificarmos nessa classificação, ele está aqui na obesidade grau 1, entre 29 e 35. Ele está quase na obesidade severa. O Donald Trump também está aqui entre 29 e 35, tanto que saiu uma notícia sobre ele, que ele estava acima do peso. Cristiano Ronaldo tá no saudável, tá até 25. E eu também tô ali 18,9, então também tô saudável. É quase uma magreza leve, mas ainda tá saudável. Então você viu aqui como nós colocamos uma função personalizada para rapidamente já fazer esse cálculo, simplesmente chamando por essas expressões. A função ainda está em beta. Isso significa que tem algumas coisas que podem melhorar. Uma delas é essa daqui. Se eu colocar igual a IMC e abrir o parênteses, poderia aparecer aqui alguns argumentos. Por exemplo, que eu preciso preencher o peso e a altura, mas por enquanto não aparece. Isso deve melhorar no futuro. Agora vamos para a simplificação. Vamos supor que eu queira fazer um cálculo com um desconto bastante complexo aqui e eu sempre faço isso nessa planilha. Se ele for complexo e grande demais, é capaz de eu errar em algum momento que eu fizer isso no futuro. Mas temos uma alternativa agora. Eu posso colocar esse cálculo complexo dentro da Lambda e chamar por uma função personalizada. Observe a seguinte situação. Nessa empresa, se esse cliente daqui ele comprou mais de 20 mil e nós temos esses casos aqui, ele vai ter um desconto de 15%. Se ele comprou acima de 10 mil, vai ter 10%, e assim por diante. Então eu vou colocar essa condicional nessa célula. Então, igual a cis, abrir parênteses, o primeiro teste lógico vai ser o seguinte: eu quero saber se esse valor é maior do que 20 mil. Então, se for, eu quero retornar o quê? Esse valor vezes 15% de desconto, que seria o mesmo que, abre parênteses, 1 menos 15%. Aqui nós estamos fazendo simplesmente uma multiplicação desse 14.604 por 85%. Mas como esse 14.000 não é maior do que 20, temos que fazer outras variações de desconto que eu já te falei anteriormente. Então, ponto e vírgula para irmos para o segundo teste lógico dessa função, que vai ser exatamente o valor sem desconto se esse daqui é maior do que 10 mil. Se for, eu quero que retorne o seguinte: esse valor vezes, abre parênteses, 1 menos 10%. Agora sim, se eu apertar Enter, teremos um resultado de 13.143. Esse é o valor com desconto porque ele comprou acima de 10 mil. Só que essa empresa não tem simplesmente esse cálculo, tem muito mais. Agora vamos complicar um pouquinho. Também tem mais uma regra de desconto que se comprou acima de 4 mil, vai ser 5%. Então, novamente, se esse é maior do que 4 mil, então, ponto e vírgula, esse vezes, abre parênteses, 1 menos 5%, fecha parênteses. E por fim, só para termos um valor acima de zero, eu quero saber se esse é maior do que zero e se for, quero retornar simplesmente esse. Não vou ficar explicando essa fórmula no detalhe porque não é o intuito. A questão aqui é que eu quero que você verifique que é levemente complexo fazer essa fórmula várias e várias vezes. Em algum momento eu vou errar por falta de atenção. Vou apertar Enter para termos o resultado e depois aplicar para todas as células aqui embaixo. Temos os valores corretos, aqui com a aplicação de 15% para faixas acima de 20, depois para faixas acima de 4 mil também temos desconto de 5%, e aqueles que são acima de 0, mas abaixo de 4 mil, não tem nenhum valor aplicado. Beleza, mas eu não quero ficar fazendo isso aqui toda hora não. Vamos fazer uma função lambda. Eu poderia vir aqui, copiar toda essa fórmula. Depois, aqui na direita, eu vou fazer agora na célula e depois eu vou lá para o gerenciador de nomes. Vou colocar igual a lambda, vou abrir parênteses. O parâmetro é só um, é sempre essa célula aqui e mais nada. Então eu posso chamar simplesmente de valor. Depois, ponto e vírgula, vou colocar todo o nosso cis que criamos anteriormente. E eu tenho que substituir todas essas referências de células pelo valor que nós colocamos de parâmetro. Então, esse é 7, vai ser valor, esse daqui também, o próximo e assim por diante. É um pouco mais chata essa parte, mas é uma vez e pronto. Eu não preciso mais escrever essa fórmula nunca mais. Vou pressionar Enter e teremos um erro porque eu não tenho os argumentos. Então podemos fazer aquela técnica que eu te ensinei. Vou abrir parênteses e informar que o meu valor será essa célula. Depois eu fechar o parênteses. Parece que não faz sentido, mais fácil. Você já aprendeu que o que eu coloco depois do lambda vai ser considerado como o argumento que nós colocamos ali. Vou pressionar Enter e olha o resultado certinho aqui do lado.
Legal, agora eu vou transformar essa fórmula para uma personalizada. Vou selecioná-la, copiar toda a sua extensão até antes desse E7, que não faz parte da fórmula. Vou deletá-la daqui. Agora vamos vir aqui na guia de fórmulas, gerenciador de nomes, novo. O nome dela vai ser valor com desconto. E aqui embaixo, em refere-se a, vou colar o que nós copiamos anteriormente, que tem a lambda. Pressionar OK, depois fechar e agora vamos chamá-la igual a valor com desconto, é esse daqui, abro parênteses, depois o valor sem desconto é esse, que é o meu argumento, e vou simplesmente fechar. Eu vou obter o mesmo cálculo da célula do lado, simplesmente chamando por uma expressão. E aí você pode simplificar o processo de utilização das fórmulas dentro da sua planilha, não só com você mesmo, mas para todos que utilizam. Então nós temos duas vantagens principais aqui, tem ainda uma terceira que eu não te falei ainda, mas primeiro vamos analisar aquelas que eu te falei. A primeira, produtividade. Você não precisa ficar escrevendo tudo isso toda vez que for utilizar. A segunda é que você vai minimizar a chance de erros em suas planilhas. E a terceira, é que eu vou te falar agora, é que essa função permite recursividade. É isso que você ouviu. Se você não sabe o que é recursividade, é simplesmente chamar a função dentro dela mesmo. Em algumas situações, isso não vai gerar uma referência circular. Mas como essa aula tá ficando grande demais, vamos deixar esse assunto para o Laender explicar. Assim que ele publicar esse vídeo, eu tô colocando aqui no i de informação que tá aparecendo agora na tela. Eu quase não acreditei quando eu vi a lambda no Excel. Isso vai abrir um mundo de possibilidades. Me fala aqui nos comentários o que você achou dessa função. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Esse é o tipo de conteúdo que você não pode guardar para você tem que compartilhar. Copie o link desse vídeo e passa para todos os seus amigos no trabalho. E ajude-os também a melhorar a produtividade e ficar super atualizado no Excel. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo e da nova função assim como eu. Um abraço e tchau, tchau!